É difícil falar com Deus, sabia? É muito difícil, é bem complicado, sabe? A família não entende, acaba piorando a situação, isso causa até suicídio. Oi? Hoje eu tô um lixo. Quando a gente pensa num artista de sucesso, com dinheiro, fama, reconhecimento, é fácil a gente imaginar que a vida dele é perfeita, não é? Mas a realidade nem sempre é assim. O Lucas Luco, que muitos conhecem pelo seu carisma e talento, vem enfrentando uma batalha silenciosa contra um transtorno mental severo. E nos últimos meses, a sua situação parece ter se agravado, deixando os fãs bastante preocupados. Depois de um tempo afastado para cuidar da saúde, ele chegou a anunciar o seu retorno aos palcos, dando a esperança de que as coisas estavam melhorando. Mas recentemente, uma nova postagem no Instagram mostrou, que essa luta está longe de acabar. Mas o que realmente está acontecendo com o Lucas Luco? Como que a sua vida foi impactada por essa condição? E qual foi o episódio que agravou ainda mais essa situação? A gente vai comentar os detalhes sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Quem olha para o Lucas Luco, um artista que estourou ainda jovem, com uma carreira consolidada, empresário de sucesso, galã e milionário, pode até pensar que a vida dele sempre foi perfeita, cheia de glamour e sem dificuldades. Mas a realidade nem sempre é como que a gente imagina. Porque quando você tá passando por um momento difícil desse, é até difícil falar com Deus, sabia? É muito difícil, é bem complicado, sabe? É difícil falar com Deus, é difícil falar com as pessoas. Você tá meio mistura de raiva, com tristeza, com desânimo, sabe? Assim, é tão difícil, velho, tão difícil. O drama de Lucas Luco. Seus problemas começaram a ser mais expostos desde o final de 2023, quando ele anunciou uma pausa na carreira por conta das crises causadas pelo transtorno afetivo bipolar, chamado também de TAB. Na época, ele afirmou que precisava de uns dias em casa para poder se recuperar. Só que o que era para ser apenas alguns dias, na verdade, durou o ano passado inteiro. Bom, vamos entender um pouquinho sobre esse transtorno, que praticamente fez o artista parar tudo e que, para muita gente, ainda é pouco conhecido. Eu mesmo, antes de pesquisar, para fazer esse vídeo, só tinha ouvido falar ali por alto e não fazia ideia de como isso pode ser tão sério. O chamado TAB é uma condição mental caracterizada por mudanças extremas de humor que variam entre episódios de euforia e depressão. Essas mudanças podem ocorrer de forma abrupta e durar dias, semanas ou até mesmo meses, impactando a vida aí da pessoa de maneira significativa. Imagina você num dia tá feliz, de boa, e no outro bate aquela depressão do nada, Você não quer mais fazer nada da vida. Quando bate os sintomas, se a gente pode dizer assim, a pessoa pode se sentir extremamente animada, com muita energia, autoestima, lá em cima, até tendo comportamentos impulsivos ou arriscados. Pode também ter dificuldade em dormir e pensar de forma extremamente acelerada. Quando os efeitos são esses, essa fase aí é chamada de episódio maníaco. Agora, quando a pessoa se sente extremamente triste, sem energia, desmotivada, com pensamentos negativos e em alguns casos graves até mesmo pensamentos suicidas, daí é chamado de episódio depressivo. Além disso, existem dois tipos principais de transtorno bipolar, o transtorno bipolar 1, que é caracterizado pelos episódios maníacos graves, que são frequentemente seguidos por episódios depressivos, e o transtorno bipolar 2, que são aqueles episódios hipomaníacos, que são menos intensos que o maníaco, mas também são seguidos aí por episódios depressivos. Bipolaridade tipo 1, se eu não me engano, posso estar enganado. Mesma coisa que meu filho tem. E eu tenho TDAH brabíssimo. Mesma coisa que meu filho. Olha que interessante. O tratamento do transtorno afetivo bipolar geralmente envolve uma combinação de medicamentos como estabilizadores de humor e antidepressivos, fora a psicoterapia para ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Bom, voltando ao caso do Lucas Luco, ele foi diagnosticado com TAB aos 10 anos de idade, sendo que ele também lida com um TDAH severo. Então você imagina só como é que deve ser a cabeça dele, Deve ser um turbilhão quando bate essas crises, enfim. E para piorar, o Lucas Luco ele teve que conviver com essa rotina intensa, principalmente a pressão da carreira musical, de ser um artista ali com várias pessoas o acompanhando, o seguindo, e essas coisas têm servido aí como gatilhos que agravam os sintomas de ambas as suas condições. Oi? Hoje eu tô um lixo. Meu Deus. O Lucas ele decidiu que falaria abertamente, iria expor as suas dificuldades mentais por um propósito maior, ajudar a ampliar o debate sobre a saúde mental no Brasil.
Ele afirmou que o tema ainda é pouco abordado de forma profunda no país e usou suas redes sociais como uma plataforma para ajudar, para incentivar outras pessoas a buscarem ajuda. Além disso, em todo podcast que ele faz questão de falar sobre o tema, mesmo sendo algo que para ele deve ser meio difícil de lidar. Isso aqui que eu tô fazendo agora, sabe, que as pessoas têm falado no podcast, todo podcast que eu vou, as pessoas abordam um assunto emocional para mim, eu faço questão de falar, porque é muito importante que as pessoas saibam. Às vezes, tem muita gente que às vezes não tem condição, cara, de ir no médico e... Putz, tá ligado? E receber o diagnóstico. Ter uma direção, receber um diagnóstico, entendeu? Não sabe nem o que é isso, sabe? Concordo. A família não entende, acaba piorando a situação, isso causa até suicídio. Só que essa sua luta diária ganhou um novo elemento aí complicado no meio do ano passado. Todo mundo que está assistindo ao vídeo aí, provavelmente ao longo dos últimos anos aí, deve ter visto o Lucas Luco em alguma propaganda da rede de academia SkyFit. Ele era a cara do grupo, sendo que muita gente, quando viu alguma unidade da academia, logo já ligava a imagem do cantor. Porém, lá para outubro do ano passado, a parceria entre o Lucas Luco e a SkyFit se desfez de uma maneira bem tensa, quando o artista explanou que ele achava que era sócio da empresa, mas que na verdade ele teria sido enganado. Eu não sei quem é que está certo nesse caso, mas fato é que até no Cariani, ele foi e deu a entender claramente que ele era um dos donos aí do negócio. Mas existe um empresário, Lucas Luco, que está montando um monte de academia. Irmão, quantas academias você já tem? SkyFit, certo? SkyFit. Quantas academias a SkyFit já tem? Cara, hoje a gente tá com 130 vendidas. Em funcionamento... Quanto tempo? Quando a gente fala vendidas, é quando o cara, tipo assim, ele... Já fechou o contrato? Fechou o contrato, exatamente. Ele pagou ali o valor de franquia e já fechou o contrato. Em quanto tempo? Desde 2020. Caramba! No podcast, ele até levou aí os seus sócios para apresentá-los ao Rei da Maromba. Bom, eu não sei qual era o acordo entre eles, mas dá muita impressão de que os empresários usaram a imagem do cantor e deixavam ele dizer ali que era um dos donos, só que na verdade ele era apenas um contratado para divulgar a marca. Agora, se deixaram isso claro pro Lucas, enfim, só eles sabem aí, quem que agiu de maneira certa, quem que agiu na má fé. E eu fui muito abençoado assim, porque esses caras aqui... Amigos. Não, isso aqui... Primeiro dia que a gente já se falou por FaceTime, Por FaceTime, Eu No falei pra ele. Tô em casa, um amigo em comum fez a ponte. Sérgio, contei também. Contou a história inteira. Aí eu tava lá em casa e chamado de vídeo Lucas Luco. Falei, pô, o que tá acontecendo, cara? Ficamos uma hora lá trocando ideia sobre o mundo fitness e tal, e aí... Bom, vendo-os no podcast nessa época, nem imagina a treta que deu depois, não é? Sei que o sertanejo expôs tudo, todo esse rolo no seu Instagram contando a sua versão. Depois, um dos sócios apareceu contando a versão dele também. Há uns dias atrás, massacrado por um irresponsável, faz acusações inverídicas e que não tem senso nenhum. As provas estão aí. Foi feito um contrato redigido por ele. Totalmente redigido por ele, assinamos. Enfim, fato foi que no final das contas o Lucas Luco não ficou aí como sócio e pior, ele deu declaração dizendo que a sua depressão piorou depois disso. Da notícia até janeiro, o cantor continuou mostrando a sua rotina de alguém que tem os seus problemas de saúde mental, tentando mostrar sempre tudo da maneira mais sincera possível. Chega até a ser meio pesado, ver o seu estado em alguns vídeos, o ar triste, desanimado, tenso. Porém, no final de janeiro, ele deu uma notícia que acabou animando os seus fãs. Num show do Gustavo Lima, o Luco anunciou a retomada da sua carreira musical depois de todo esse tempo parado aí para cuidar do seu estado mental. O público até se animou, acreditando que ele estaria bem, daqui para frente, com o problema resolvido ou pelo menos sob controle, mas recentemente o Lucas Luco fez uma nova postagem no Instagram que acabou reacendendo a preocupação dos fãs. Em uma das suas atualizações sobre o seu estado de saúde, visivelmente emocionado e chorando, o Lucas Luco desabafou sobre como tem sido os seus últimos dias. E para a preocupação dos fãs, ele revelou que a sua condição pode estar piorando. O fato deixou seus fãs apreensivos, só que pelo jeito a galera vai ter que se acostumar com isso. Talvez a única diferença dele para os outros artistas é que ele está expondo esses seus momentos de crise, diferente da grande maioria que postam apenas seus momentos aí de felicidade, os melhores momentos, digamos assim. Se você for olhar no Instagram aí do cantor, já tá cheio de stories
stories ali, postagens com momentos em que ele aparentemente está bem. O Luco está envolvido em vários projetos dentro e fora da música e é um daqueles caras que não conseguem ficar parados, né? Talvez esse seja um dos seus escapes para conseguir lidar com o seu problema de saúde mental. No fim das contas, né, o que resta pra gente é torcer aí, mandar boas energias para que ele consiga manter essa situação sob controle, que em breve ele volte aos palcos fazendo o que ama e que dia após dia aí ele siga firme nessa batalha que a gente sabe que não deve ser nada fácil, né? Então comenta aqui se você tinha noção que a situação do Lucas Luco é tão complicada, né, e tão profunda desse jeito, né? Se você tinha noção disso, achava que era só ali uma coisa mais superficial, né, como muita gente acaba acreditando. Comenta aqui, né, algum outro artista também que passa por esse tipo de problema e a gente traz um vídeo aqui que é bom na questão de expor um pouquinho mais esses tipos de transtornos que existem, né? Bom, até o próximo vídeo. Tchau!